Queridos, nós vamos meditar um texto da palavra de Deus que está no capítulo 3 do segundo livro dos Reis. Capítulo 3 do segundo livro dos Reis é de uma época em que o reino estava dividido. Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, formado por 10 tribos, não estavam mais debaixo do governo da família de Davi, desde Roboão. E o reino do sul, formado pela tribo de Judá e de Benjamim, estava debaixo do reinado de Josafá. Esta semana nós já vimos Josafá recorrendo a Deus em busca de um milagre e Deus atendeu. Hoje é a sexta do milagre e nós vamos meditar sobre este milagre. Capítulo 3 do segundo livro dos Reis. Não vou ler o capítulo para não tomar tempo, vou explicar o contexto. O rei de Israel, do reino do norte, era um homem chamado Jorão, filho de Acabe. Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. O resumo da vida de Acabe diz: e não houve ninguém igual a ele, nem antes e nem depois, que tenha feito tanta coisa abominável a Deus. E o pior é que diz, e ele era assim porque a sua mulher Jezabel o instigava a isso. Então nós vamos ter um homem chamado Jorão, filho de Acabe. O irmão dele é que era o rei antes dele, mas morreu muito cedo, caiu de uma janela, morreu, e Jorão assume. E Jorão quer atacar um país que fica do outro lado do rio Jordão, chamado Moabe, onde hoje é a Jordânia. Então ele chama o rei Josafá, que a essa altura havia se aparentado com ele, os filhos haviam casado, e diz: você vai comigo à guerra? Ele diz: vou à guerra. Então vieram os dois para guerrear contra Moabe. No meio do caminho, eles chamam um outro rei, o rei de Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. E vem agora estes três reis, e eles escolhem o caminho do Neguev. Em vez de simplesmente atravessar o Jordão, passar pelas campinas do Jordão, extremamente férteis, eles decidem ir pelo Neguev, talvez porque Edom ficava lá no Neguev. Neguev, queridos, é a porta de entrada do Saara. O Saara, aquele deserto enorme, a porta de entrada dele, de quem vem da Palestina, é o deserto do Neguev. O deserto tem diferentes nomes em diferentes lugares. Num lugar se chama deserto do Sinai, no outro lugar se chama Cades Barneia, no outro lugar se chama deserto de Zin. Ali perto de Israel se chama deserto do Neguev. Extremamente seco, não só seco, mas inóspito, porque não é aquela planura que é o Saara. O Neguev tem altos de mais de 1000 metros, tem grotas de mais de 1000 metros de fundura. Portanto, não só é seco, mas também é cheio de altos e baixos. E no meio dessas grotas, às vezes, corre uma torrente de água chamada torrente do Neguev, e vem arrastando tudo. É chuva que cai lá para as bandas das montanhas da Judéia, e aí vem de lá caindo em cascata e passa no fundo dessas grotas.
e fica um pouco de água nesses buracos. As pessoas comuns não conseguem sobreviver no Negev, apenas os beduínos, porque eles sabem exatamente onde encontrar os resquícios das torrentes do Negev, onde estão os poços com água, e por isso eles conseguem sobreviver. Aqueles 3 reis escolhem o caminho do Negev. Não eram turistas, eram pessoas da região, viviam ali, conheciam o Negev, escolheram o Negev porque se sentiam em casa no Negev. E quando eles vêm atravessando o Negev, as coisas não saem do jeito que eles pensavam. Eles chegam uma hora que ficam encurralados no deserto, nem podem seguir adiante, nem podem voltar. Acabou a água e eles estão 3 exércitos reunidos com animais e tudo. E então o rei Josafá diz: não tem ninguém aqui para a gente consultar o Senhor? E aí o rei de Israel, Jorão, diz: tem um cara, um tal de Eliseu, filho de Safate. Ele era o ajudante do profeta Elias. Era ele quem derramava água nas mãos do profeta Elias. Ele era o ajudante de Elias. Na falta de outra pessoa, na falta de um profeta, vamos para o ajudante do profeta. E aí mandam chamar Eliseu. Eliseu olha para o rei de Israel, Jorão, e diz: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que se Josafá não tivesse com você, eu nem lhe ouviria. E o rei diz: não, você tem que ouvir e consultar Deus, porque foi Ele quem nos trouxe para esse deserto para nos matar. Foi Deus quem nos trouxe para esse deserto para nos matar. Queridos, a vida é assim. As pessoas escolhem os seus caminhos, escolhem seus planos, tomam suas decisões, não consultam Deus. E aí, quando entram numa roubada, descobrem que não podem nem ir para frente, nem ir para trás, procura um culpado. E muitas pessoas encontram esse culpado em Deus. Usam Deus para descarregar a sua revolta, para descarregar a sua indignação, e dizem: o mundo é assim por causa de Deus. Se Deus existisse e tivesse poder e fosse um Deus bom, Ele não deixava isto acontecer. Essa é uma das pegadinhas. Eu chamo pegadinhas da fé. A gente diz que Deus é todo poderoso, então Ele pode tudo. Pode. Nós dizemos que Deus é bom, todo amor, então Ele ama sempre. Ama. Então por que é que o coronavírus está aí? Então por que é que esta pessoa nasceu cega? Então por que é que fulano que é tão bom está com câncer? E as pessoas querem botar em Deus a culpa pelas mazelas da vida, por causa de um louco que explode um avião, derruba um prédio. As pessoas botam a culpa em Deus e perguntam: onde é que estava Deus? O rei de Israel disse: não, foi Deus quem trouxe a gente aqui para o deserto para matar a gente. Agora, não perguntaram nada a Deus quando inventaram de fazer a viagem. Não perguntaram o caminho a Deus quando escolheram ir pelo Negev.
Não perguntaram a Deus se ia ter ou se não tinha água. Foram. Deu tudo errado. Aí agora a culpa é de Deus? Mas Eliseu diz: vou consultar o Senhor. Ele consulta Deus. Aí Deus diz a Eliseu: vocês não vão sentir vento, nem vão ver chuva, mas vai encher de água. Cavem cisternas, não poucas, cavem muitas, porque eu vou mandar água. Agora vocês nem vão sentir vento, nem vão ver chuva, mas as cisternas vão se encher. E aí o texto diz que eles cavam cisternas. Querido, deixa eu lhe explicar o contexto. Vamos para junto daqueles reis. Nós vamos para o meio de um deserto. Não tem água nem nos buracos, nas grotas por onde passam as torrentes do Negev. Deus manda a gente cavar cisterna no seco do deserto. E diz: não cave pouca não, cave muita. Quantas cisternas vocês cavariam? Eles cavam a primeira cisterna, não encontram água. Cavam a segunda cisterna, não encontram água. A terceira, não encontra água. Quantas cisternas você ou eu estaríamos dispostos a cavar no deserto sem encontrar água em nenhuma? Mas hora nenhuma Deus disse que eles iam encontrar água. Deus mandou que eles cavassem as cisternas. A água não era responsabilidade deles. Deus não disse: procure água, não. Deus disse: cave a cisterna. E cave muitas. Eu não sei quantas cisternas eles cavaram. Eu só sei que no dia seguinte, na hora do sacrifício normal, lá vem uma enchente d'água, uma torrente de água, e vem, e passa lambendo tudo e enche todas as cisternas que tinham sido cavadas. Enche todas as cisternas que tinham sido cavadas. Só não encheu o que não foi cavado. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. O rio não veio e ficou, não. A torrente veio e passou e foi embora. Só ficou a água que achou um buraco, que achou uma cisterna. De modo que se cavaram só 3 cisternas, ficaram 3 cisternas. Se achou 100 cisternas, ficaram 100 cisternas. A vida muitas vezes é assim. Deus manda a gente cavar cisterna no seco. Aí a gente entende errado e pensa que Deus mandou procurar água. Deus não mandou procurar água. Ele mandou cavar cisterna. A água é Ele quem vai mandar. Ele sabe que nós estamos cavando no deserto. O deserto não tem água. Pode cavar 1000, não vai achar água. Ele mandou cavar. A água Ele ia mandar. E a água veio e passou. Na nossa vida, muitas vezes, a bênção de Deus vem e passa. E fica o quê? Depende. Quantas cavernas, quantas cisternas você tenha cavado. Depende do quanto você se dispôs a obedecer a Deus, mesmo sem entender. Não entendeu. Cavou, a primeira não achou água, a segunda não achou água, a terceira não achou, mas continuou cavando.
porque Deus mandou cavar. Queridos, quando eu medito nesse texto, eu lembro de uma pessoa da igreja que eu pastoreei. Quando eu preguei um dia nesse texto, terminou o culto, ele me procurou e disse: pastor, Deus falou poderosamente comigo hoje. Eu disse: e foi? Ele disse: foi, vou comprar um carro. Eu disse: vai comprar um carro? E onde é que o carro entra nesse sermão? Ele disse, não verás chuva, nem sentirás vento. Eu trabalho de casa em casa, e eu vivo levando chuva e levando vento, então eu não vou nem ver chuva nem vento, vou comprar um carro, Deus vai me dar um carro. No outro dia ele se mandou para as concessionárias, para tentar comprar um carro. No domingo seguinte ele estava indignado com Deus. Aí ele me disse: Deus falhou. Eu disse: como? Ele disse: ninguém quis me vender um carro. Comprei uma moto, estou levando mais vento do que antes. Eu disse: rapaz, essa tua interpretação não tem nada a ver com o que eu preguei. Querido, Deus vai mandar você cavar cisterna muitas vezes na vida, ou vai mandar você fazer outra coisa, não sei o que. A bênção de Deus vai passar. O que vai ficar, o quanto vai ficar, vai depender do quanto você creu e obedeceu, mesmo sem ter entendido. Que Deus nos abençoe e que tenhamos disposição para obedecer, ainda sem entender. Amém.